Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Como você está? Tudo bem? Que bom que você está aí. Para juntos nós estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. Que bom. Estamos chegando aí o período das festas, de Natal, de Ano Novo, de virada do ano, mas você continua aí firme e forte, aprendendo, querendo aprender. Imagino que passando até para outros o que já aprendeu. Hoje nós faremos mais um estudo. É o estudo de número 18. Jesus e o dom de profecia. Antes, nós vamos fazer uma oração, pedir a orientação de Deus para entrarmos nesse estudo que é tão importante. Vamos falar com Deus? Amado Deus que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Agradecemos, ó Deus, pelo dia, agradecemos pela vida e a saúde. Dá-nos agora, ó Deus, compreensão para entender a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha só, hoje nós temos aqui no nosso estudo, olha, se você acompanhar aqui, são várias perguntas com vários textos da Bíblia. Então, para não tomar muito o seu tempo, eu vou escolher algumas dessas perguntas e aí a gente vai responder aqui no vídeo. Mas, ó, se você virar a página aqui, por exemplo, você vai encontrar um resumão daquilo que crê a Igreja Adventista do Sétimo Dia, daquilo que a Bíblia ensina com relação ao dom de profecia. Muito bem, então vamos lá para o nosso estudo. Aqui diz assim, né, que Jesus, quando se encontrou, né, com os mestres da lei, com aqueles que da sua época eram os doutores da lei, eles eram chamados assim por serem profundos estudiosos das Escrituras Sagradas, né? Porém, a vaidade do seu conhecimento dava a esses homens uma falsa sensação de saber de tudo. E, na maioria das vezes, eles entravam em choque com aquilo que Jesus ensinava, em vários e vários assuntos. Os doutores da lei se sentiam donos de Deus, donos da verdade, consideravam que eram os únicos capazes de entender o que a Bíblia estava ensinando, o que a palavra de Deus estava revelando. Contudo, muitas vezes eles se negavam a repartir essa verdade com o povo comum, aqueles que não tinham situação financeira boa, aqueles que eram mais humildes, né? Aquela camada bem inferior da sociedade, segundo eles consideravam. Muito bem, eles desprezavam a mensagem dos profetas de Deus, que Deus havia enviado. Os servos, né, da parábola, por fim, mataram a Jesus e, no entanto, acabaram aí, né, com a mensagem, ou tentaram acabar com a mensagem. Não significava que eles conseguiram, não significou que eles conseguiram destruir a mensagem. A mensagem foi dada, a mensagem veio do céu e chegou a todos, a mensagem de salvação. Então os profetas, eles tiveram um papel importantíssimo na história, na revelação do plano de Deus para a salvação das pessoas. Agora, e em nossos dias, como essas coisas acontecem? Olha, nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos no dom de profecia. Nós cremos. Talvez um pouco diferente do que muitos creem. Para todas as igrejas, aí tem muitos profetas, e eles fazem profecias e aquela coisa toda. Como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê nisso? Então, o estudo de hoje, aquele estudo adicional que você tem ali na próxima página, vai esclarecer algumas coisas a respeito de como nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, acreditamos no dom de profecia. Vamos para a Bíblia para entender um pouquinho mais desse tema? Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo para ser mais rápido aqui nos textos da Bíblia. Vamos lá. A primeira pergunta aí do seu estudo bíblico, que é esse aqui, ó, você pode continuar pedindo e a gente vai enviar. Estamos chegando ao final, mas os estudos aí, os vídeos ficarão à disposição. Então, se você depois aí quiser passar para um amigo, nós então entraremos em contato, se você quiser estudar a Bíblia, e vamos dar para você inteiramente grátis esse estudo aqui, Jesus, o restaurador da vida.
Eu ainda tenho bastante desse material para você, ok? Vamos ao primeiro texto da Bíblia. A respeito de quem Moisés e os profetas escreveram. 1 João, o capítulo 1 e o verso 4. Vamos ver aqui. No livro de João, capítulo 1, verso 45, aliás. João, capítulo 1, verso 45. Vamos ver o que diz. Capítulo 1, e eu estou aqui no versículo de número 45. Olha lá. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, a quem Moisés, a respeito de quem Moisés já tinha escrito? Olha, Moisés viveu muito tempo antes de Cristo, e assim ele já tinha escrito a respeito de Cristo. Deus o inspirou a escrever, antes que Jesus viesse, que escrevesse a respeito do Salvador Jesus Cristo. Antes de Deus realizar as suas obras na terra, o que ele faz? Amós, capítulo 3, vamos ver o que diz? Amós, capítulo 3 e versículo 7. Eu estou indo mais rápido hoje para não tomar muito o seu tempo. Depois você deve dar uma acompanhada aí nesse estudo. E aí, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com a gente. No mesmo link que foi enviado para você, você pode aí tirar a sua dúvida. Amós 3, versículo 7. Olha o que diz. Vamos ver aqui. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Quem são os profetas? Como agem os profetas? Os profetas de Deus revelam a respeito de Deus. Então Deus escolheu homens ou mulheres para determinada função. Entre esses estão aí a função de profetizar ou profeta de Deus. Deus vem, inspira em seus ouvidos ali a mensagem que ele quer que seja transmitida ao povo, e então o povo ouve a palavra do profeta e aí o povo toma a decisão em atender ou não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma profetisa, ou teve uma profetisa. Aí eu digo que ainda tem, porque os seus escritos ainda estão aí. O seu nome era Ellen White, uma mulher que escreveu aí mais de 100.000 páginas aí de profecias, de aconselhamento para a educação dos filhos, para o lar, então para a saúde, vários aí assuntos que Deus a inspirou. Essa mulher, que foi chamada muito jovenzinha para esta missão, que cursou aí o 3º ano primário, que não tinha boa saúde, mas Deus a escolheu. Mas não era a profecia que ela, ao seu desejo, fazia, mas que ela, inspirada por Deus, passava para o povo. E hoje temos aí o seu nome, e depois você pode acompanhar aqui atrás, olha, a respeito de Ellen White, ou se você quiser saber mais sobre ela, entre em contato conosco que a gente te explica, tá bom? Vamos para mais um texto, Números capítulo 12, vamos ver aqui o texto. Números está lá no Antigo Testamento, o capítulo é o 12, capítulo 12 do livro de Números, verso 17. Vejamos aqui. Verso 17. Números, capítulo 12, verso 6, perdão, não tem 17. Verso 6. Então disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele lhe faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. De que modo Deus revelava a sua mensagem aos profetas? Ou em visão, ou em sonhos, ok? Nós temos na Bíblia alguns profetas que Deus revelou a ele algumas coisas que foi em sonhos ou visões. O profeta recebia desta forma a mensagem de Deus. Às vezes ele estava lá sozinho em algum lugar ou no meio de algumas pessoas, e Deus então lhe dava uma visão diferenciada a respeito de determinados assuntos.
Ou às vezes ele estava no seu leito, dormindo, e Deus então, em sonho, revelava a ele qual que era o seu desejo, qual que era a sua mensagem. Mas o profeta sempre vinha falar com o povo, não do seu próprio desejo, do seu coração, mas o profeta era sempre inspirado por Deus. Da mesma forma, nós acreditamos nos escritos de Ellen White, acreditamos que ela é uma profetisa de Deus, que Deus inspirou ela para que ela escrevesse algumas coisas para os nossos dias. Se você não tem nenhum livro aí de Ellen White, fale conosco, eu posso arrumar para você. Nós temos aí entre eles, olha, Profetas e Reis, O Grande Conflito, nós temos aí Eventos Finais, O Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, uma infinidade de livros. Tem aí mais de 50 livros que ela escreveu e mais de 100 mil páginas com assuntos maravilhosos. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara a respeito de Ellen White. Olha, Ellen White não é maior do que a palavra de Deus. Os escritos de Ellen White, deixa eu citar de novo para você, frisar bem. Os escritos de Ellen White não são maiores do que a palavra de Deus. Certo? Não são. A palavra de Deus é sempre a autoridade maior a respeito do assunto. Agora, tem algumas coisas que nós lemos aqui na palavra de Deus que às vezes não compreendemos muito bem. E aí você vai para os livros de Ellen White e ela te ajuda a compreender a palavra de Deus. Mas não é ela a maior autoridade. A maior autoridade é a palavra de Deus. Ela mesma faz questão de citar isto. Ok? Vamos ler mais um texto? Eu vou ler mais 2 textos, tá bom? Porque são vários textos a respeito do assunto. Bom, a 4ª pergunta diz assim: quais são as características da igreja verdadeira? Opa! Lembra que nós estudamos no estudo lá atrás a respeito da igreja? A igreja de Deus tem algumas características. Vejamos aqui o que diz no livro do Apocalipse, o capítulo 12 e o verso 17. Lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, vejamos aqui. Qual que é o conselho para se procurar a igreja aí, a igreja chamada de a igreja verdadeira de Deus? Capítulo 12, o verso 17. Irou-se o dragão é Satanás, nosso inimigo, contra a mulher. Mulher em profecia é igreja. Então, irou-se Satanás contra uma igreja. Qual que era essa briga? Por que Satanás está irado com esta igreja? E foi pelejar com o restante da sua descendência. Vamos lá? Irou-se Satanás contra uma igreja e ele foi brigar contra os membros daquela igreja. Diz o texto aí. Que guarda os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quais são as características da igreja verdadeira de Deus? Diz aqui que ela guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Agora, o que é o testemunho de Jesus Cristo? Nós temos que ir em mais um texto. Apocalipse ainda, o capítulo é o 19. Apocalipse, o capítulo 19 e o versinho de número 10. Olha o que diz. São as 2 características. Diz lá que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. 19, verso 10 do livro do Apocalipse. Olha o que diz. Prostei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isto, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Compreendeu? Qual que é o testemunho de Jesus? A igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus e não são apenas 9 mandamentos que ela tem que guardar. Ela tem que guardar os 10 mandamentos. São 10. 10 no total. Não são 9, são 10. E tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Ok? Às vezes uma igreja tem o espírito de profecia, mas não guarda os 10 mandamentos.
Às vezes a igreja guarda os 10 mandamentos, mas não tem o espírito de profecia. Quais são as características? Tem que ter as duas características. Tem que ter profecia e guardar os mandamentos de Deus. Você compreendeu? Por hoje nós vamos ter que encerrar. Já se fazem aí 15 minutos e não podemos passar muito tempo, para que esse estudo não fique tão longo e você aí não fique entediado de tanto ler as coisas, tá bom? Então nós nos encontramos no próximo estudo. Que Deus o abençoe muito. Vamos orar a Deus? Querido Jesus, obrigado por esse estudo. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.